redes sociais, pela TV Câmara. E a gente precisa aqui, de uma forma ilustrativa e também de uma forma de um amplo debate, primeiramente que a gente tem que ter uma honestidade intelectual nos assuntos. Esta situação que as pessoas falam de monopólio disso, monopólio daquilo, é uma questão que eu sou temerante a esse tipo de adjetivo, porque quando você diz que existe um monopólio, você tem que trazer as provas do monopólio e colocar na mesa. Então, a gente precisa entender isso. E este assunto das funerárias não é dessa legislatura, é desde a legislatura, de várias legislaturas passadas, mas principalmente de 2017. Então, eu quero aqui ressaltar o seguinte: a gente tem que ter o poder intelectual de falar as coisas sérias. Em 2021 foi aprovada a lei por nós vereadores aqui dessa casa, a Lei Complementar 670 de 2021. Após isso, ocorreram várias reuniões de comissões técnico-administrativas dos serviços funerários, que buscam realizar o decreto regulamentar 670/2021. Então, em outras palavras, este governo, de uma forma transparente, com esses vereadores dessa legislatura, entenderam, bom, se existe algum monopólio, se existe alguma situação, então, bom, vamos começar por onde inicia as coisas. Vamos regulamentar, então, a lei, vamos organizar as coisas e vamos fazer com que este trabalho seja desenvolvido de uma forma correta. Agora, após isso, será feito então este processo de licitação encaminhado à CELIC. Em novembro de 2023, a CELIC encaminhou para o Tribunal de Contas do Estado e em 18 de 12 de 2023, o qual pediu 90 dias para análise. Dia 17 de 3 de 2024, terminou o prazo do Tribunal de Contas e não houve nenhum apontamento naquilo que se montou, então, nesse edital do serviço funerário. Uma parte, vereador. Em outras palavras, o que a gente precisa compreender? Que essa casa dá uma demonstração de que nós queremos fazer um trabalho sério, juntamente com o Executivo, e este processo dos serviços funerários vem com a plenitude de abrir o mercado, de condicionar a outras empresas estarem aqui neste processo. E quando, então, faz essa outorga de 3 milhões de reais, não é algo que o município, o governo inventou. É um modelo de várias outras cidades, inclusive do governo do estado de São Paulo, que implementou isso, que implementou esta forma de poder fazer a execução desse serviço e dar, então, condição para que este serviço seja feito da melhor forma possível. Então, a gente precisa estabelecer que existe requisitos, existem regras. E o nosso trabalho aqui não é ficar apontando isso ou aquilo. Quando a gente fala que a gente quer servir as pessoas da ponta, a gente precisa compreender que certas questões a serem tomadas, essa, como também transporte público e tantas outras, não é uma questão que o prefeito ali acorda no outro dia e diz assim, eu vou fazer uma licitação desse jeito e vai ser dessa forma e ponto, acabou. Não consulta Tribunal de Contas, não consulta Ministério Público, não consulta a sociedade, e aí o que acontece? Aí daqui a pouco acontece uma irregularidade e ele pode responder por improbidade administrativa. Então a coisa no setor público é séria, gente, não é da forma que a gente quer, do dia que a gente quer, do ano que a gente quer. Então parece que fica aqui, que parece que esses 23 vereadores aqui não fazem fiscalização. Não existe governo, oposição e situação, gente, a coisa é séria. Então, por ser séria, a gente precisa entender como que são as coisas. Não adianta a gente querer colocar e pontuar que eu defendo, que eu fiscalizo, que eu isso, que eu aquilo, como se a gente não conhecesse nada. Então é preciso entender juridicamente como que as coisas funcionam, qual é o rito das coisas. Só parte, vereador Zanquim.
Vereador Fiuza, peço licença para contribuir na sua fala. Um único detalhe é que monopólio não precisa comprovação jurídica, né? Monopólio é uma lei de mercado, não é uma lei de fórum, né? Imagina Caxias do Sul com uma única pizzaria. Imagina Caxias do Sul com uma única academia. Imagina Caxias do Sul com um único supermercado. Então, só esse ajustezinho, né? Monopólio não precisa comprovação jurídica, é uma lei de mercado. E pelo que eu estou aprendendo aqui, né, alguns vereadores já estão aqui há mais tempo, fiscalizar e esclarecer é oportuno, né? É o nosso papel. Esclarecer é trazer luz ao fato, né? E a gente não pode se contaminar. Eu tenho escutado muito ano eleitoral, ano eleitoral, ano eleitoral. Vamos esquecer um pouco o ano eleitoral. Vamos esquecer e ver que o contribuinte precisa de algumas respostas. E concordo com o vereador Rafael, com clareza, com calma, né, com uma condição adequada dos trâmites internos. Com um trâmite tranquilo, tá, das coisas, mas pelo que eu tenho escutado, não é de hoje esse assunto. Não, é antigo. Não é de agora, de janeiro, fevereiro. Não é do ano passado, não é do ano retrasado. É de muito tempo que isso vem sendo batido. Então, obrigado, vereador Fiuza. Acho que o senhor levanta bem esse tema, mas vamos esclarecer e fiscalizar. Sim. Obrigado, vereador Zanquim. E o que é preciso ser dito é isso. Essa legislatura teve coragem, pessoal, de fazer a discussão desse tema. Então, ninguém está se eximindo de nada, só que a gente também não pode chegar a atropelar as coisas e achar que a gente vai resolver problemas tão impactantes como esse, porque a gente está tratando de pessoas que no momento mais difícil da vida dela, ela quer enterrar o ente querido. E a gente precisa discutir, vereador Schalck, com isso. Eu sou parceiro, mas a gente precisa também entender as condicionantes de tudo isso. Sua parte, vereador. Vereador Fiuza, importante sua fala e também a fala de aproximação do vereador Zanquim é sempre importante. No debate lá, quando nós votamos a legislação, eu apresentei emenda, inclusive, na lei, para garantir que todas as empresas tenham o mesmo tratamento, né, quando aparecerem os vencedores. E também fiz um alerta no momento que pode ter nenhuma empresa interessada também. Essa é uma grande preocupação. E se ninguém aparecer com interesse? Como é que o município vai resolver? Que garantia nós temos? Né? Então, é tudo muito importante ser debatido com calma. E acredito, sinceramente, que essa reunião que vai acontecer, reunião pública, enfim, no dia 21, ela é tão importante que eu acredito que se nós tivermos em sessão aqui, a gente suspenda a sessão e todos os vereadores vão até a reunião e depois a gente retorna para continuar a sessão. Essa reunião do dia 21 é extremamente importante. Né? Não dá para ser afoito agora e querer jogar para a torcida achando que tudo vai se resolver da forma como está sendo conduzida. Eu acho importantíssima essa reunião. Acho que esse dia 21 ele pode ser fundamental para entender o que está acontecendo e os prazos que vão correr, inclusive ver o que está sendo proposto. Todo mundo tem condições de tirar dúvidas nesse dia 21. Né? Algumas eu sanei nos debates que foram propostos aqui, outras eu ainda tenho, né? Mas eu acho que o dia 21 é importantíssimo. E com relação a essas ameaças de fora, aí, já passamos por um período aqui de 2017, 18 e 19, aí, que a gente era ameaçado todos os dias. Né? Então isso nunca mudou o voto de ninguém. O que a gente faz aqui é trabalhar de forma séria e concentrado naquilo que realmente importa. Agora, receber ameaça de expor nome. A gente está exposto aqui todos os dias. Quem está na rua está exposto todos os dias. Né? Vamos ter respeito, um mínimo de respeito. Né? Então, vamos trabalhar e acho que dia 21 eu refuto de muita importância e quero saber, inclusive, o que apontou o Tribunal de Contas com relação a todo esse processo. Sim, e é preciso entender que esse quesito, o Ministério Público, Tribunal de Contas, pediu para averiguar, inclusive sindicatos de funerárias também participaram para fazer a construção desse edital, para realmente, de uma forma transparente, fazer a abertura de mercado. É isso que nós queremos, esse é o desejo também do governo. Mas nós precisamos entender que este valor de outorga
do tamanho da cidade de Caxias do Sul, ela não é grande, pessoal. Tem cidades menores que estão aí, pediram 1,5 milhão, 2 milhões, e é preciso entender que como a gente fez aqui o projeto e aprovamos da parceria público-privada, o poder público não tem condição de custear tudo, gente. E esse valor da ortoga vai dar condicionante de 70% para a manutenção dos cemitérios. E os outros 30% para a Fundação de Assistência Social. Então, somos parceiros. Se tivermos que em algum momento abrir e precisar dessa CPI, vamos ser parceiros em abrir, mas, por favor, pessoal, é um momento complexo. Nós temos prazo para fazer várias coisas. E a gente precisa decidir isso da melhor forma possível. Obrigado.